No vídeo anterior, falamos sobre algo que muitas pessoas vivem: opressões espirituais durante o sono. Mas existe uma pergunta muito mais profunda: por que algumas pessoas são mais afetadas do que as outras? E a resposta, muitas vezes, está nas brechas emocionais. Olá, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e eu sei que você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre isso. Porque ninguém fala. Porque muitos têm medo, vergonha, receio de se expor dessa forma. Eu mesma já tive. O meu despertar, como já compartilhei em outros vídeos aqui no canal, começou aos 8 anos de idade. E pense comigo, há 40 anos atrás, quem acreditaria em mim? Então, por muito tempo eu me calei, guardei e observei, tentei entender tudo sozinha. E a verdade é que somente quem é espiritual, quem já viveu isso, sabe exatamente do que eu estou falando. E eu tenho certeza que este conteúdo pode ajudar você na sua jornada. Uma noite eu tive uma experiência muito forte. Eu acordei de repente no meio da madrugada, extremamente assustada. Meu corpo estava pesado e eu sentia muita dor no corpo, como se algo estivesse me pressionando. Quase que eu não conseguia me virar na cama. Era como se existisse uma opressão sobre mim. Naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo, mas dentro de mim surgiu algo muito claro e eu falei com Deus. Eu disse assim: Senhor, se existe algo acontecendo, me revela, me mostra o que está por trás disso. Depois dessa oração eu voltei a dormir e foi então que veio o sonho, um sonho extremamente claro. Eu vi uma cobra enorme. Ela estava enrolada ao redor do meu corpo, me apertando. E então algo aconteceu. Ela falou comigo. E a frase que ela disse foi simples: você deixa brecha e eu entro. Quando eu acordei, eu entendi. A verdadeira batalha muitas vezes não está fora. Ela começa dentro de nós. Mas há uma ressalva importante que eu preciso fazer. A espiritualidade se apresenta para nós de uma forma que a nossa vida física consiga compreender. O fato de eu ter sonhado com uma cobra não significa necessariamente que era uma cobra. E também não significa que todas as cobras representam algo mau. Na própria Bíblia está escrito que devemos ser astutos como a serpente e mansos como a pomba. Ou seja, a serpente não é apenas um símbolo negativo. A própria serpente é símbolo da medicina, algo que auxilia, que cura, que salva vidas. O veneno, quando usado na medida correta, pode se transformar em antídoto. Percebe? Tudo depende da consciência, da forma como interpretamos e da forma como usamos. Ser astutos como a serpente é ser esperto, atento, consciente, não viver no automático. É perceber nas entrelinhas, sentir o que não é dito, proteger a própria energia. E ser manso como a pomba é ser íntegro, é agir com pureza de intenção, é não se corromper mesmo tendo consciência. Porque o verdadeiro equilíbrio espiritual não está em ser apenas bom, nem apenas forte, mas em saber ser sábio,
sem perder a luz. A física diz que tudo é energia, e a Bíblia diz em Hebreus que o que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o nosso coração é uma antena. Quando vibramos em medo, mágoa ou culpa, nós abrimos portas. Por isso, o livro de Provérbios nos ensina: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E existe um detalhe muito importante nisso. Quando o nosso coração se alinha com a nossa consciência espiritual, com os nossos olhos espirituais, nós começamos a enxergar além do que é visível. Não é sobre algo físico apenas, é sobre percepção. É quando o sentir e o discernir caminham juntos. O coração sente, mas a consciência espiritual interpreta. E quando esses dois estão desalinhados, nós nos confundimos, abrimos brechas e perdemos nas emoções. Mas quando estamos alinhados, nós ganhamos clareza, discernimento e direção. Outra coisa que eu aprendi também nessa jornada é que o mundo espiritual usa imagens simbólicas. Uma cobra pode representar opressão, comportamento ou um estado emocional. A espiritualidade se comunica através de imagens que a nossa mente consegue interpretar. Assim como Jesus Cristo usava parábolas para ensinar verdades profundas. E eu vivi isso de forma muito clara. No começo da minha jornada, eu levava muito mais tempo para discernir um sonho de revelação. Teve um desses sonhos com uma cobra que eu levei mais de 5 meses para entender. E olha que profundo. Dentro do próprio sonho, eu já percebia que aquela cobra não era algo ruim. Ela me mostrava um caminho. O caminho é um lugar onde hoje eu vou meditar e orar. Mas o entendimento completo veio depois, com o tempo, com o amadurecimento e o que eu chamo de treino. Sim, treino. Porque isso exige disciplina. Muitas pessoas dizem: o espírito é livre. É sim, ele é. Mas nós estamos dentro de um corpo físico. E esse corpo exige alinhamento, constância e escolha. Existe processo, renúncia e dedicação. E é isso que vai afinando a nossa percepção. Porque no fim, a mesma imagem pode carregar significados completamente diferentes. Tudo depende do nível de consciência, alinhamento e discernimento espiritual. Quando não estamos alinhados, nós interpretamos tudo pelo medo, pelo ego. Mas quando estamos enxergando na direção correta, nós enxergamos resposta e até cuidado. E é por isso que eu sempre digo: a Bíblia é viva. Ela foi escrita há milhares de anos, o texto é o mesmo, mas as revelações se manifestam de forma diferente para cada pessoa no tempo certo, de acordo com o nível de consciência de cada um. E isso não vale só para a Bíblia, vale para filmes, para outros livros, para músicas. Quando estamos alinhados com a nossa consciência, você pode assistir, ler ou ouvir a mesma coisa inúmeras vezes, mas nenhuma experiência será igual à outra. Porque não é o conteúdo que muda, é você. É o seu nível de percepção, no seu momento e o seu alinhamento. E existe uma forma simples de acessar isso no seu dia a dia. Um ritual de entrega, de oração, que eu vou te ensinar aqui. Então, pegue papel e caneta, pause o vídeo, se for necessário, mas faça. Toda vez que você for assistir um filme, quantas vezes você quiser no teu dia,
na oração da manhã ou na oração da noite, enfim. Mas faça a seguinte oração: querido Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu veja, abra os meus ouvidos para que eu ouça, e quebranta o meu coração para que eu entenda e compreenda qual é a tua vontade. Revela para mim aquilo que o Senhor deseja revelar para a minha vida. Anotou? Ótimo. Então, assim, quando você se coloca nesse lugar de abertura, você está se abrindo, se deixando disponível, humildemente e com a intenção de aprender, a vida começa a falar com você. E muitas vezes ela fala também enquanto você dorme. E eu preciso te dizer isso com muita responsabilidade. Existem experiências que são intensas, eu mesmo já vivi ataques durante o sono. Sensações reais, pressão no corpo, presenças e até ataques de natureza sexual. E quando nós passamos por isso, não parece simbólico, parece real. E de certa forma, para quem vive, é real. Ao longo da história, isso não é novo. Durante séculos, diferentes culturas registraram experiências semelhantes. Pessoas que sentiam o corpo travado, pressão, medo e a sensação de algo ali. Na tradição medieval, esses relatos foram associados a figuras simbólicas. Incubus, descritos como espíritos que atacariam durante o sono, e espíritos que seduziriam ou drenariam a energia vital, chamados de sucubus. Essas histórias aparecem em registros antigos da Europa e na teologia, e também em relatos populares. Mas aqui entra algo muito importante. Nem tudo deve ser interpretado de forma literal, e nem tudo deve ser ignorado. Existe um ponto de equilíbrio, porque existem estados do corpo, da mente e do sono que podem gerar essas experiências. Hoje, nós sabemos que muitas delas podem ser ligadas à paralisia do sono, um fenômeno estudado pela neurologia, onde as pessoas despertam, mas o corpo ainda permanece temporariamente paralisado. E nesse estado é comum sentir presença, pressão e vivenciar sensações extremamente reais. Mesmo assim, ao longo da história, milhares de pessoas relatam experiências muito semelhantes. Por isso, se alguém nunca ouviu falar sobre isso e acha estranho, basta pesquisar. Existem muitos documentos, vídeos sobre esse tipo de vivência. Mas aqui está o ponto mais importante. Não é sobre viver o medo, é sobre entender. Entender que o estado emocional e mental e espiritual da pessoa influencia profundamente aquilo que ela vive durante o sono. Mas existe algo que eu vivi e eu não posso negar. Até a noite anterior ao meu batismo nas águas, eu passei por essas opressões todas as noites. Não teve uma noite em que eu dormi completamente, que eu não fui acordada, que eu não fui despertada e que eu não passei por isso. E depois eu ter descido as águas, eu mantive mais uma rotina de jejum e oração. Essas experiências cessaram por completamente, tanto é que faz exatamente 1 ano que eu sei o que é uma noite inteira de sono. E isso para mim não foi coincidência, foi alinhamento, fortalecimento espiritual, foi proteção e consciência. Por isso eu sempre volto ao mesmo ponto. O que sustenta você é o alinhamento, é a sua disciplina e a sua conexão diária.
Porque quando você está fortalecido espiritualmente, você não vive à mercê do que acontece. Você se posiciona. Mas existe algo ainda mais importante. O despertar espiritual exige maturidade. Muitas pessoas continuam presas à dor porque ainda não assumiram a responsabilidade pela própria vida. Podemos ter sido feridos na infância, mas o adulto precisa assumir as rédeas da própria jornada. E por isso se conecta diretamente com algo que quase ninguém fala. Esses ataques, essas experiências durante o sono, muitas vezes acontecem quando estamos vibrando em estados mais densos como raiva, ódio, culpa e mágoa. É como se fosse uma escada. Existe uma escala de consciência estudada pelo psiquiatra David Hawkins que mostra isso claramente. Quando estamos operando em vibrações mais baixas, nos tornamos mais suscetíveis a esse tipo de experiência. Mas à medida que nos alinhamos e elevamos nossos sentimentos e a nossa consciência, nós subimos. E quando você sobe, o seu campo muda. Você passa a acessar e atrair aquilo que está na mesma frequência que você. E é por isso que existe a brecha e também a vigilância. E é por isso que está escrito: ser astuto como a serpente e manso como a pomba. Astuto para perceber e manso para não se corromper. Por fim, nós atraímos aquilo que vibramos, e tudo isso se resume em uma única palavra: oração. Mas não é só falar, é orar com ação. É viver de forma consciente e tomar decisões alinhadas e vigiar o que você sente e o que você pensa, o que você alimenta dentro de você. E se você não consegue orar, medite, mas não se desconecte de si mesmo. Vou dar mais um exemplo aqui. Durante anos eu fraturei repetidamente o meu pé direito. E o lado direito representa a ação e o sustento. O masculino que todos nós temos, mesmo sendo mulheres. E no caso dos homens também possui a energia feminina. Eu estava carregando responsabilidades que não eram minhas. Eu estava no lugar que não era meu. Eu estava competindo com o meu marido. Então, significava que eu estava desalinhada. O meu corpo estava gritando algo que a minha mente ainda não tinha entendido. Ou talvez eu não queria entender. Então, não pule etapas. A cura espiritual é como um desenvolvimento de uma criança. Primeiro ela rola, depois ela engatinha, depois ela aprende a caminhar de um sofá para o outro. Se você coloca um bebê no andador, você cria uma ilusão de progresso. Na espiritualidade, acontece o mesmo. Se você tem um chamado para servir, ou percebe em você algum dom espiritual, entenda. Antes de ajudar, você precisa se curar. Você precisa se observar, se limpar de sentimentos de baixa vibração. Alinhar o que está dentro de você, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Servir exige estrutura. Quando você pula etapas, o seu físico não sustenta e o corpo grita, com cansaço extremo, confusão emocional, desequilíbrio. Tudo isso começa a aparecer porque você tentou sustentar algo que não tinha capacidade ainda, que ainda não estava
pronta para carregar. E o próprio Jesus Cristo só iniciou seu ministério por volta dos 30 anos. Então agora imagina, quanto tempo de preparo existiu para viver apenas 3 anos da sua missão? Então, não é porque você sente uma vontade intensa, uma necessidade quase desesperadora de ajudar, que você já está pronto para isso. Chamado sem preparo vira sobrecarga. E existe algo que precisa ficar muito claro. Quando você está alinhado, quando a sua vibração está elevada, quando os seus pensamentos, emoções e atitudes estão em coerência, você se fortalece. Aquilo que não está na mesma frequência simplesmente não encontra espaço. Existe algo que eu digo e talvez seja até um ditado que nasce aqui e agora. Quando você está alinhado, não existe magia, feitiço, demanda ou qualquer coisa externa que consiga te alcançar. Porque não é o externo que define a sua realidade, é o seu estado interno. É aquilo que você alimenta dentro de você. É o que você sente, pensa, que você sustenta em silêncio. E por fim, é de dentro para fora que tudo começa. Por isso, não pule etapas. Se você está vivendo algo que eu falei aqui, não é para se culpar, é para observar. É um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção, de cuidado, de alinhamento. E isso faz parte do processo. Por isso, não use andadores espirituais. Cura é real e exige processo. Se durante essa reflexão você percebeu que existem brechas emocionais na sua vida, eu quero te lembrar que você não precisa caminhar sozinho. Aqui no canal Então Ilumine eu preparei alguns exercícios guiados que podem ajudar você nesse processo de cura e fortalecimento. Se você sente que carrega pesos do passado, procure a meditação guiada para cortar os laços do passado. Você percebe que está repetindo padrões da sua família ou enfrentando ciclos difíceis que parecem se repetir, faça o exercício da limpeza e cura das maldições hereditárias. Se existe um sentimento profundo de rejeição ou de não pertencimento, eu também preparei um exercício do direito de pertencer. Se você precisa alinhar a sua mente e o seu espírito com Deus, existe também a meditação para ativar os 7 espíritos de Deus em você. Todos esses exercícios que estão aqui no canal foram feitos para te ajudar a caminhar com mais segurança no seu despertar. Se esse conteúdo falou com você, curta esse vídeo. Esse movimento faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e isso aumenta o nosso alcance. Agora, se você conhece alguém que também passou ou passa por situações parecidas, compartilha esse vídeo. Seja farol no meio de tanta escuridão. O despertar dói, porque ele arranca as máscaras que usamos para sobreviver. Mas quando a máscara cai, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ocupar o seu lugar na criação. Eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine. Blinde o seu sono, guarde o seu coração, reivindique a sua autoridade espiritual. Nos vemos na luz. Até a próxima.